A capitã Alara Vance ficou parada na ponte da nave de defesa da Terra, em silêncio. Resolva e observe as estrelas através da visualização principal. Foi uma noite tranquila perto de Netuno. A nave movia-se lentamente pela escuridão, realizando seu trabalho regular de patrulha. Nada de especial. Nada incomum. Apenas mais uma mudança chata na interminável escuridão do espaço. Então tudo mudou. O oficial de comunicações virou-se em seu assento. Seu rosto ficou pálido. Capitão, temos contactos. Vários contatos. Grandes. Vance foi até a estação do sensor e olhou para a tela. Seu coração caiu no estômago. 12 enormes navios de guerra tinham acabado de aparecer na borda do sistema solar. Eles não eram navios humanos. Eram naves do consórcio, a frota de fiscalização do consórcio galáctico, a organização que governava a maior parte da galáxia conhecida. O que eles estão fazendo aqui? Perguntou o Tenente Park, seu segundo em comando. Vance não respondeu. Ela estava contando os navios. 12 cruzadores pesados. Cada um deles era maior do que qualquer coisa que a humanidade já havia construído. Cada um carregava armas suficientes para transformar uma pequena lua em pó. E eles estavam indo direto para a Terra. A tela de comunicações acendeu. Um rosto alienígena apareceu. Foi Ketivori, o alto-árbitro do consórcio galáctico. Ele era um Etari, alto, de pele cinza, com 4 olhos que pareciam ter visto muito sofrimento. Ele usava as vestes douradas de seu escritório. Sua expressão não mostrava nada além de uma fria certeza. Recipiente humano, disse ele, sou o alto-árbitro. Falo com toda a autoridade do consórcio galáctico. Você transmitirá minha mensagem ao seu governo planetário imediatamente. Vance deu um passo à frente. Esta é a capitã Alara Vance da Força de Defesa da Terra. Estou ouvindo, alto-árbitro. Ketivori e S4 e piscaram lentamente. O consórcio tomou uma decisão em relação à sua espécie. Após uma análise cuidadosa, concluímos que a humanidade é demasiado perigosa para se governar a si mesma. Sua taxa de avanço tecnológico é perturbadora. A sua história violenta está bem documentada. Sua recusa em compartilhar os segredos de sua tecnologia de acionamento mais rápido que a luz é inaceitável. Vance sentiu frio. Ela sabia onde isso estava indo. O alto-árbitro continuou. Com efeito imediato, a Terra será colocada sob administração de consórcio. Um governador será nomeado para administrar o seu mundo. Todas as embarcações militares humanas serão entregues e destruídas. Sua população será redistribuída para colônias de mineração em consórcio, onde sua espécie poderá ser devidamente supervisionada. A ponte estava em silêncio. Todos os policiais olharam para a tela em estado de choque. Você tem 24 horas para se preparar para nossa chegada, disse Ketirem. A resistência não é aconselhada. Seus 47 navios patrulha não podem resistir à nossa frota. Isto não é uma negociação. Isto é uma ordem. As mãos de Vance estavam firmes. Sua voz estava calma. 60 anos de treinamento, não apenas militar, mas um tipo diferente de treinamento a prepararam para este momento. Alto-árbitro, ela disse. Preciso consultar o governo da Terra antes de poder responder. Solicito 72 horas. Ketirem fez um som que poderia ser uma risada. Você tem 24 horas. Use-os para dizer adeus à sua liberdade. O consórcio falou. A tela escureceu. O tenente Park agarrou o braço dela. Capitão, o que fazemos? Não podemos combatê-los. Não temos nada que possa parar 12 cruzadores pesados. Vance olhou para sua tripulação. Eles estavam com medo. Eles tinham todo o direito de estar com medo. Durante 60 anos, a humanidade foi um membro menor do consórcio galáctico. Eles ficaram quietos. Eles negociaram de forma justa. Eles evitaram a política. Eles pareciam inofensivos. Isso era exatamente o que eles deveriam parecer. O tenente Vance disse calmamente. Por favor, limpe a ponte.
Preciso enviar uma transmissão privada ao comando da Terra. Os policiais pareciam confusos, mas obedeceram. Um por um, eles saíram da ponte. Apenas Vance permaneceu. Ela sentou-se no console de comunicações e digitou um código que havia memorizado há 20 anos, um código que esperava nunca precisar usar. A tela mostrou um canal seguro, o único canal que a humanidade já criou. Ela digitou 6 palavras: Protocolo Farol, por favor confirme a autorização. Então ela esperou. A resposta veio em 30 segundos. Foi uma única palavra. Confirmado. Vance fechou os olhos e respirou fundo. Então isso estava realmente acontecendo. Depois de 60 anos de preparação, depois de 60 anos escondido à vista de todos, o momento finalmente chegou. Ela pensou em seu avô. Ele foi um dos primeiros humanos a conhecer o consórcio quando eles chegaram à Terra com suas enormes naves e sua tecnologia superior. Eles ofereceram adesão à humanidade. Eles haviam prometido paz, comércio e proteção. Seu avô tinha visto a verdade. Ele observou como o consórcio tratava seus membros mais fracos. Ele tinha visto o mundo natal valoriano ser despojado de recursos até que nada restasse. Ele testemunhou o povo Ket sendo vendido como escravo porque não podia pagar seu tributo. Ele havia entendido que o consórcio não era uma parceria. Era um ponto de prisão, então a humanidade sorriu. Eles haviam se juntado. Eles desempenharam o papel de recém-chegados inofensivos e todos os dias construíram em segredo. Vance abriu os olhos. As estrelas lá fora pareciam as mesmas de sempre. Frio, distante e lindo, mas em algum lugar lá fora, escondido na escuridão, as coisas começavam a se mover. Estaleiros disfarçados de asteroides estavam ganhando força. Plataformas de armas escondidas sob o gelo de luas distantes estavam ficando online. Uma frota que a galáxia não sabia que existia estava se preparando para se revelar. Ela chamou sua tripulação de volta à ponte. Capitão, o Tenente Park perguntou, o que o comando da Terra disse? Vance olhou para seu jovem oficial. Park tinha 28 anos. Ela cresceu em uma época de paz. Sem saber do perigo que espreita além do sistema solar, ela nunca foi informada sobre o protocolo do farol. A maioria dos humanos não foi informada. O segredo foi guardado por apenas alguns milhares de pessoas ao longo de 60 anos. Eles disseram para esperar. Vance respondeu, temos 24 horas. Nós os usaremos. Park assentiu, mas ainda parecia com medo. Capitão, posso lhe perguntar uma coisa? Aqueles navios lá fora são enormes. Mesmo que a Terra envie tudo o que temos, como poderemos vencer? Vance sorriu. Era um sorriso estranho, triste, conhecedor e de alguma forma pacífico. Tenente, deixe-me contar uma coisa que meu avô me contou uma vez. Ele disse que quando você é pequeno e fraco, você tem duas escolhas. Você pode aceitar sua fraqueza e deixar o forte controlá-lo. Ou você pode fingir ser fraco enquanto está preparado para se tornar forte. Park franziu a testa. O que isso significa? Significa, disse Vance, que as coisas nem sempre são o que parecem. O consórcio conta com 47 pequenas embarcações de patrulha e 12 bilhões de humanos primitivos. Eles veem uma espécie que se juntou à sua organização e nunca causou problemas. Eles veem fraquezas. Ela se virou para olhar as estrelas. Eles estão prestes a descobrir que estavam olhando para uma máscara. As próximas 24 horas mudariam a galáxia para sempre. Vance sabia disso. Ela havia treinado para isso. Seus pais haviam treinado para isso. Seus avós começaram os preparativos antes mesmo de ela nascer. A humanidade sorriu para a galáxia durante 60 anos. Agora era hora de mostrar os dentes, mas não da forma que o consórcio esperava. Não com raiva, ódio ou vingança. A humanidade tinha outra coisa em mente. Algo que abalaria os próprios alicerces da civilização galáctica. Eles iriam oferecer à galáxia algo que ela havia esquecido que existia. Por opção, Vance sentou-se na cadeira de capitão e esperou. Ao longe, a frota do consórcio aproximou-se.
Eles pensaram que estavam vindo para escravizar um mundo indefeso. Eles não tinham ideia do que os esperava. Nas profundezas das montanhas do Himalaia, num bunker que oficialmente não existia, o almirante Shen Wei estava sentado num centro de comando repleto de telas e escritórios. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave dos computadores. Cada pessoa ali estava observando, esperando, mal respirando. A mensagem do capitão Vance chegou há 3 horas. Vocês atrás. 6 palavras que mudaram tudo. Protocolo Farol. Por favor, confirme a autorização. O almirante Shen confirmou isso. Agora ele observava o desenrolar da maior operação militar da história da humanidade. Senhor, disse um jovem oficial. As instalações da Mars estão online. Todos os 12, Shen assentiu. Na tela ele podia ver Marte, o planeta vermelho que a galáxia acreditava abrigar simples colônias agrícolas. O consórcio inspecionou essas cúpulas muitas vezes. Eles tinham visto agricultores cultivando alimentos. Eles tinham visto cientistas estudando rochas. Eles não tinham visto nada ameaçador. Eles tinham visto exatamente o que a humanidade queria que eles vissem. Abaixo dessas cúpulas, escondidas sob quilômetros de rocha marciana, havia fábricas de armas e estaleiros que funcionavam há 60 anos. Os hologramas que os cobriam estavam agora sendo desligados. A verdade estava sendo revelada. Estações de Júpiter reportando. Outro oficial anunciou. Todas as luas estão ativas. Ganímede Europa Calisto e O. Prontidão total para o combate. Shen ajudou a projetar essas estações há 30 anos. Eles não eram instalações de pesquisa. Não eram operações de mineração. Eram as maiores plataformas de armas que a humanidade já construiu, escondidas dentro de luas que o consórcio nunca se preocupou em inspecionar de perto. E o cinto? Shen perguntou. Senhor, todas as instalações de asteroides estão online agora. Temos confirmação de mais de 400 localidades. O cinturão de asteroides. Milhões de rochas flutuando entre Marte e Júpiter. O lugar perfeito para esconder coisas. Durante 60 anos, a humanidade escavou asteroides e os encheu de navios, armas e suprimentos. O consórcio nunca suspeitou. Por que eles fariam isso? Os humanos eram fracos. Os humanos eram primitivos. Os humanos mal conseguiam administrar seu próprio planeta. Essa foi a máscara. Essa foi a mentira que a humanidade viveu durante 6 décadas. O almirante Shen levantou-se e foi até a tela principal. Mostrava o sistema solar ou os planetas, ou as luas, ou os asteroides. E agora, como estrelas acordando ao pôr do sol, milhares de luzes apareciam. Cada luz era um recipiente humano. Cada luz era um segredo guardado por gerações. Contagem atual, Shen perguntou. Senhor, temos 3.400 navios confirmados e subindo. A contagem final deverá ultrapassar 4.000. 4.000 navios de guerra. Não as 47 embarcações de patrulha que o consórcio conhecia. 4.000 embarcações construídas em segredo. Tripulado por oficiais que treinaram a vida inteira para este momento. Armados com armas que cientistas humanos desenvolveram em laboratórios ocultos por todo o sistema solar. Esta era a frota do Farol. Shen pensou em sua avó. Ela era uma criança quando o consórcio chegou. Ela assistiu às naves alienígenas descerem à Terra com suas promessas de amizade e proteção. Ela acreditou neles no começo. Todo mundo tinha. Então ela cresceu. Ela tinha visto o que aconteceu com as espécies que confiaram no consórcio. Ela assistiu civilizações inteiras desaparecerem na escravidão e na pobreza. E ela tomou uma decisão que moldaria sua família por gerações. Ela se tornou um dos primeiros membros do projeto do Farol. O projeto começou pequeno. Alguns cientistas. Alguns oficiais militares. Alguns políticos que entenderam a verdade. Eles olharam para a galáxia e viram um fato simples. Os fortes comiam os fracos. Sempre foi assim. Seria sempre assim, a menos que alguém mudasse as regras que construíram. Lentamente,
Com cuidado, em total sigilo, eles desenvolveram novas tecnologias e as ocultaram. Eles construíram navios e os disfarçaram. Eles treinaram soldados e não lhes contaram nada até o dia em que precisaram conhecer a avó de Shun. Tinha morrido há 15 anos. Ela nunca tinha visto a frota do farol concluída. Mas ela sabia que isso terminaria algum dia. E ela sabia que seu neto seria uma das pessoas que o comandaria. O almirante, gritou um oficial, estava recebendo uma transmissão da frota do consórcio. Alto árbitro, que Alvoron está transmitindo para toda a galáxia. Shen virou-se para observar. O rosto cinzento do alienígena encheu a tela. Ele estava falando para seu público, trilhões de seres em milhares de mundos. Cidadãos do consórcio, que Alvoron disse, hoje colocamos outra espécie em ordem. Os humanos da Terra foram considerados perigosos demais para governarem a si mesmos. Eles serão absorvidos pela nossa grande civilização. Eles aprenderão seu lugar. Eles servirão ao bem maior. Ele sorriu. Não foi um sorriso agradável. Que isto sirva de lição para todos os que pensam que podem resistir ao consórcio. Somos pacientes. Somos poderosos. Somos inevitáveis. A transmissão terminou. Shen ficou em silêncio por um momento. Então ele riu baixinho. Ele não tem ideia, disse para si mesmo. Ele não tem absolutamente nenhuma ideia. Em todo o sistema solar, os últimos preparativos estavam sendo concluídos. Navios que esperaram na escuridão durante décadas estavam acendendo seus motores. Armas que nunca haviam sido disparadas estavam sendo armadas. Os soldados que tinham treinado em segredo estavam a tomar as suas posições, e no limite do sistema, o Capitão Vance estava a preparar-se para entregar a resposta da humanidade, abrindo um canal para a resolução silenciosa. Shen ordenou, diga ao Capitão Vance que a frota do farol está pronta. Ela tem autoridade total para proceder conforme planejado. Os oficiais enviaram a mensagem. Shen recostou-se na cadeira e observou as telas. A frota do consórcio ainda se movia em direção à Terra. 12 cruzadores pesados cheios de soldados que pensavam vir conquistar um mundo indefeso em poucas horas. Eles aprenderiam a verdade. Mas Shen não estava pensando na batalha que estava por vir. Ele estava pensando no que aconteceria depois. O consórcio ficaria chocado. Eles ficariam com medo. Eles iriam querer vingança. Foi então que a humanidade teria que tomar a sua decisão mais importante. Eles poderiam usar sua frota oculta para destruir seus inimigos. Eles poderiam esmagar o consórcio e assumir o controle da galáxia. Eles tinham o poder para fazer isso. Após 60 anos de construção, eles tinham naves e armas suficientes para abrir caminho através das estrelas. Mas esse não era o plano. O plano era algo completamente diferente. Algo que a galáxia nunca tinha visto antes. Algo que pode não funcionar. Eles iriam oferecer misericórdia. Shen discutiu muitas vezes sobre isso com o conselho de liderança. Alguns queriam usar a frota de forma agressiva. Ataque primeiro. Destrua o consórcio antes que eles possam responder. Faça da humanidade os novos mestres da galáxia. Shen recusou. Sua avó recusou antes dele. O objetivo do projeto do farol era ser diferente do consórcio. Provar que o poder não precisava significar crueldade. Para mostrar que a força poderia ser usada para proteger em vez de controlar. Foi um risco. Um risco enorme. A galáxia pode não entender. O consórcio pode ver a misericórdia como uma fraqueza e atacar de qualquer maneira. Mas Shen acreditava que valia a pena tentar. Sua avó acreditou nisso. E agora, depois de 60 anos, finalmente descobririam se estavam certos. As telas mostravam a frota do farol se posicionando. Milhares de navios cercaram os 12 cruzadores do consórcio como uma rede se fechando. Peixes que não sabiam que já haviam sido capturados. Shen fechou os olhos e pensou mais uma vez na avó. Estamos prontos. Ele disse para ninguém em particular. Agora vamos ver se a galáxia está pronta para nós. As próximas horas mudariam tudo. Não apenas para a humanidade,
para cada espécie que já olhou para o consórcio e se perguntou se havia outra maneira de existir, e a humanidade estava prestes a mostrar-lhes como era. O alto árbitro Kettifor estava no convés de comando de sua nau capitânia e sentiu-se completamente satisfeito. A operação estava indo perfeitamente. Em poucas horas, sua frota chegaria à Terra. Os humanos se renderiam. Outra espécie aprenderia seu devido lugar no consórcio. Era para isso que ele vivia. Este era o seu propósito. Ele já havia feito isso muitas vezes antes. E ele faria isso muitas vezes novamente. Alto árbitro, um de seus oficiais disse, estamos recebendo uma transmissão da nave humana. Capitão N. Vance deseja falar com você. Kettifor sorriu. Claro que ela quer. Ela quer implorar por mais tempo. Conecte-a. A tela se iluminou. Capitão Vance apareceu. Ela estava sentada calmamente na cadeira de capitão. Suas mãos cruzadas no colo. Seu rosto não demonstrava nenhum medo. Alto árbitro, ela disse, obrigada por atender minha ligação. Você tem algo a dizer, humano. Você decidiu se render mais cedo? Isso seria sensato. Vance balançou a cabeça lentamente. Não. Alto árbitro. Não estou ligando para me render. Estou ligando para entregar a resposta oficial da humanidade às suas demandas. Kettifor se inclinou para a frente. Então fale. Mas saiba que nada do que você disser mudará o que está para acontecer. Eu entendo, disse Vance. Mas antes de lhe dar a nossa resposta, preciso pedir-lhe que faça algo. Você não está em posição de fazer solicitações. É uma coisa pequena, continuou Vance. Só quero que você dê uma olhada nas leituras do seu sensor. Pare um momento. Olhe com atenção. Kettifor franziu a testa. Do que esse humano estava falando? Ele se virou para seu oficial sensor. Relatório. O que nossos sensores mostram? O oficial olhou para sua tela. Seu rosto ficou pálido. Sua mão começou a tremer. Alto árbitro, ele sussurrou. Eu não entendo. O que é? Kettifor exigiu. Navio, senhor. Naves humanas. Eles estão aparecendo em todos os lugares. Kettifor correu para a estação de sensores e olhou pessoalmente para a tela. Seus 4 olhos se arregalaram. Onde antes havia espaço vazio, agora havia navios. Não dezenas. Não centenas. Milhares deles. Eles estavam descamuflando toda a sua frota. Aparecendo do nada como fantasmas se tornando sólidos. Recipientes humanos com designs que ele nunca tinha visto antes. Navios de guerra cobertos de armas. Portadores cheios de embarcações menores. Cruzadores de batalha que superavam sua própria nau capitânia. Os 12 cruzadores do consórcio foram completamente cercados. Isso é impossível, disse Kettifor. Sua voz era apenas um sussurro. Sua espécie possui apenas 47 embarcações. Na tela, o capitão Vance sorriu tristemente. Isso é o que queríamos que você acreditasse. Alarmes soavam em toda a frota do consórcio. Os policiais gritavam relatórios. A contagem de sensores continuou subindo. 3.000 navios. 3.500, 4.000. E ainda mais estavam aparecendo. As pernas de Kettifor estavam fracas. Ele agarrou a borda de um console para se equilibrar. Em todos os seus anos como árbitro supremo, ele nunca sentiu medo como esse. Ele sempre foi quem tinha o poder. Ele sempre foi quem estava no controle. Agora ele estava cercado por uma armada que poderia destruir toda a sua frota em minutos. Alto árbitro, disse Vance. Sua voz estava sendo transmitida por toda a galáxia agora. Todas as espécies do consórcio estavam observando. Trilhões de seres estavam vendo o que estava acontecendo. Quero explicar uma coisa para você. E quero que todos que estão assistindo entendam. Kettifor não conseguia falar. Ele só conseguia ouvir há 60 anos. Vance continuou.
A humanidade juntou-se ao consórcio galáctico. Éramos jovens e ingênuos. Pensávamos que estávamos nos juntando a uma comunidade de iguais. Pensávamos que a galáxia nos receberia. Ela fez uma pausa. Então vimos a verdade. Vimos como você tratou os fracos. Vimos o mundo natal valoriano despojado de tudo até que nada restasse. Testemunhamos o povo. Cat vendido como escravo porque não podia pagar o seu tributo. Aprendemos que na sua galáxia os fortes tiram tudo o que querem dos fracos. Cat Foran sentiu algo se contorcer em seu peito. O povo Cat, o seu povo, a sua própria espécie foram conquistados há 400 anos. Ele cresceu com essa vergonha. Ele enterrou isso bem fundo dentro de si e tentou esquecer. Então tomamos uma decisão. Vance disse. Decidimos sorrir. Para negociar. Para parecer inofensivo. E todos os dias, sigilo incompleto. Nos preparamos para o dia em que alguém tentaria fazer conosco o que foi feito. Para tantos outros. Ela gesticulou para algo estranho. Tela. Os navios que você vê ao seu redor são chamados de farol. Frota. Nós os construímos ao longo de 60 anos. Representam o medo, a determinação e a genialidade de 12 mil milhões de pessoas que se recusam a tornar-se vítimas. Nós os construímos esperando que nunca precisaríamos usá-los. Mas nós sempre sabíamos que esse dia poderia chegar. Cat Foran finalmente encontrou sua voz. O que você quer? Se você pretende nos destruir, então faça o pare de falar e lute. Vance balançou a cabeça. Não foi por isso que liguei. Auto-árbitro. Não entrei em contato com você para ameaçá-lo. Entrei em contato com você para fazer uma pergunta. Sim, Vance se inclinou para a frente. A sua espécie, o Zetari, foi conquistada há 400 anos. Seu mundo natal ainda paga dívidas de integração ao consórcio. Seus filhos são levados para servir nas frotas de fiscalização. O seu povo não conhece a liberdade há 16 gerações. Ela olhou diretamente para a câmera. Diga-me, Cat, quando você vai para casa à noite, você ao menos se lembra de como é a liberdade? A ponte estava em silêncio. Todos os oficiais de todos os navios estavam observando. A galáxia inteira estava assistindo. Cat Foran sentiu algo quebrar dentro dele. Um muro que ele construiu ao longo da vida. Um muro que o impedia de sentir a dor do que o seu povo havia perdido. O que ele havia perdido. Suas mãos tremiam. Temos o poder de destruir sua frota agora mesmo, disse Vance. Temos as armas, os navios, os soldados. Poderíamos acabar com isso em minutos. Mas não vamos fazer isso. Cat Foran ergueu os olhos. Você não está. Não, porque não somos como você. Não somos como o consórcio. Não construímos esta frota para nos tornarmos conquistadores. Nós o construímos para nos tornarmos protetores. Há uma diferença. Ela se levantou da cadeira. Auto-árbitro. Estou lhe oferecendo algo que ninguém nesta galáxia oferece há muito tempo. Estou lhe oferecendo uma escolha. Você pode lutar contra nós. Você perderá. E todos em seus navios morrerão. Ou você pode se afastar. Desligue suas armas. E então podemos conversar. Uma conversa sobre o quê? Sobre em que tipo de galáxia queremos viver. Sobre se as coisas podem mudar. Sobre se existe uma maneira melhor do que os fortes esmagarem os fracos para sempre. Cat Foran olhou ao redor da ponte. Seus oficiais estavam olhando para ele. Eles eram jovens. A maioria deles. Eles tinham famílias. Eles tinham esperanças e sonhos. E estavam prestes a morrer por um consórcio que os via apenas como ferramentas. A hegemonia da espécie dominante do consórcio já lhe havia enviado ordens para atacar imediatamente. Faça dos humanos um exemplo. Não importava se a frota estivesse perdida. Eles estavam dispostos a sacrificá-lo. Sacrificar todos eles. Só para enviar uma mensagem. Vance ainda estava esperando por uma resposta.
Cat Foran pensou em sua avó. Ela lhe contará histórias sobre a época anterior à conquista. Quando os Etari estavam livres. Quando eles fizeram suas próprias escolhas. Quando eles não estavam com medo. Ele nunca conheceu esse sentimento. Ele nasceu em cadeias. Mas talvez seus netos pudessem saber disso. Capitão Vance. Ele disse lentamente. Preciso de tempo para pensar. Você tem 1 hora. Ela respondeu. Use-o com sabedoria. E lembre-se que você não está escolhendo apenas por si mesmo. Você está escolhendo por todos que estão assistindo. Você está escolhendo para cada espécie que já se perguntou se existe outro caminho. A tela escureceu. Cat Foran estava sozinho em sua ponte. Cercado pelas estrelas silenciosas e pela frota impossível, ele tinha uma escolha a fazer. Pela primeira vez em sua vida. Ele percebeu que era exatamente isso que a humanidade estava oferecendo. Não destruição. Não submissão. Uma escolha. E escolhas que ele estava começando a entender. Foram as armas mais perigosas de todas. Do outro lado da galáxia. Trilhões de seres assistiram ao desenrolar do confronto. A rede de transmissão do consórcio levou as palavras do Capitão Vance a todos os cantos do espaço conhecido. Espécies que foram conquistadas há séculos ficaram em silêncio olhando para suas telas. Espécies que viviam com medo do próximo consórcio. Demã inclinou-se para frente com esperança nos olhos. Ninguém nunca havia falado assim com o consórcio. Ninguém jamais revelou tal poder e depois ofereceu paz em vez de destruição. Em centenas de mundos diferentes, a mesma pergunta era sussurrada. E se tivéssemos feito o que os humanos fizeram? E se tivéssemos nos preparado em vez de nos rendidos? O alto árbitro Cat Foran estava em seu quarto particular a bordo da nau Capitânia. Ele tinha 1 hora para tomar sua decisão. Seus oficiais foram demitidos. A porta estava trancada. Ele estava sozinho com seus pensamentos. A hegemonia enviou suas ordens. Ataque. Morra com honra. Para mostrar à galáxia que o consórcio não negocia com espécies inferiores. Mas Cat Foran estava cansado de morrer pela hegemonia. Ele estava cansado de seguir ordens que beneficiavam apenas os governantes enquanto seu próprio povo sofria. Ele estava cansado de ser uma ferramenta. Ele olhou para uma pequena foto em sua mesa. A filha dele tinha 12 anos. Em 4 anos, ela seria levada para servir na frota de fiscalização. Assim como ele foi levado. Assim como seu pai foi levado. Essa era a lei. Essa era a dívida que sua espécie ainda tinha por ter sido conquistada há 400 anos. Sua filha nunca conheceria a liberdade a menos que algo mudasse. Houve uma batida em sua porta. Olá, árbitro. Você tem uma comunicação privada. É do capitão humano. Cat Foran abriu a porta e voltou para a ponte. A tela mostrou o Capitão Vance novamente. Desta vez o rosto dela estava mais suave, menos formal. Olá, árbitro, ela disse. Queria falar com você em particular antes que sua hora acabe. Extraoficialmente, por quê? Porque vi algo em seus olhos quando perguntei sobre seu povo. Eu vi dor. Eu vi a memória. Eu vi uma pessoa que se lembra do que foi tirado dele. Cat Foran se sentiu exposta. Este humano viu demais. O que você quer de mim? Quero ajudá-lo a entender uma coisa. A escolha que estou oferecendo não é apenas sobre hoje. É sobre amanhã. E no dia seguinte. E todos os dias durante os próximos 1000 anos. Ela se inclinou para mais perto da tela. O consórcio funciona porque as espécies têm medo de revidar. Eles têm medo porque pensam que estão sozinhos. Todo mundo conquistado olha para os outros e vê apenas escravos. Ninguém acredita que a mudança seja possível. E você acha que pode mudar isso? Acho que já temos. Neste momento, enquanto falamos, outras 17 espécies estão a contactar a Terra através de canais secretos. Eles têm assistido a esse confronto. Eles veem o que construímos. Eles veem o que estamos oferecendo. E querem saber se há espaço para eles também.
Cat Foran sentiu um arrepio percorrer seu corpo. 17 espécies. Em poucas horas, as sementes da rebelião já haviam sido plantadas. O pesadelo da hegemonia começava a tornar-se realidade. Se você nos atacar, continuaram as vãs, você morrerá. Sua frota será destruída. E a hegemonia usará suas mortes para assustar todos e levá-los de volta à submissão. Dirão que os humanos são monstros. Dirão que a resistência é inútil. As coisas voltarão a ser como eram. Ela fez uma pausa. Mas se você escolher diferente, tudo muda. Se um alto árbitro do consórcio olhar para uma frota imbatível e decidir conversar em vez de lutar, toda a galáxia verá isso. Verão que mesmo os servidores mais leais da hegemonia podem fazer uma escolha diferente. Eles verão que a rendição não é a única opção. Cat Foran pensou em sua tripulação. Jovens oficiais de uma dúzia de espécies conquistadas seguiam suas ordens há anos. Eles confiaram nele. E agora, eles provavelmente estavam se perguntando se ele iria levá-los à morte. O que exatamente você está propondo? Ele perguntou. Abaixem suas armas. Deixe-nos acompanhá-lo até uma zona neutra. E então junte-se a nós para uma conversa. Você sabe mais sobre os pontos fracos do consórcio do que ninguém. Você sabe quais espécies estão prontas para se libertar. Você sabe onde estão as rachaduras. Você quer que eu traia meus mestres. Quero que você escolha seu povo em vez de seus mestres. Há uma diferença. A hora estava quase acabando. Cat Foran teve que decidir. Ele pensou na foto de sua filha. Ele pensou nas histórias de liberdade de sua avó. Ele pensou em cada ordem que havia seguido. Todas as espécies que ele ajudou a conquistar. Todas as pessoas que ele viu sofrer porque tinham medo de dizer não. Ele estava cansado de ter medo. O capitão Vansey disse, vou fazer algo que nunca fiz em toda a minha carreira. O que é isso? Vou desobedecer às ordens. Ele virou Teó sua tripulação da ponte. Eles observavam com olhos arregalados. Alguns pareciam confusos. Alguns pareciam esperançosos. Um jovem oficial de um Lorian cujo mundo natal havia sido destruído chorava silenciosamente. Todos, Cat Foran anunciou. Este é o alto árbitro falando. Desligue todas as armas para sair das estações de combate. Não vamos lutar hoje. A ponte explodiu em sussurros. Os oficiais se entreolharam. Alguns começaram a protestar. Mas a maioria permaneceu em silêncio, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Na tela, o capitão Vance sorriu. Obrigado, alto árbitro. Você acabou de mudar o curso da história. Não sei se fiz a coisa certa. Nem eu. Mas aqui está o que eu sei. Você acabou de provar que coragem não significa lutar quando você é forte. Trata-se de escolher a paz quando você não tem nada a ganhar com ela. Isso é algo que a galáxia não vê há muito tempo. A frota do consórcio começou a desligar. Uma por uma, as armas ficaram offline. Escudos baixados. Os 12 cruzadores permaneceram em silêncio na escuridão. Cercado pela frota do farol, mas não mais ameaçado por ela. E por toda a galáxia, as pessoas notaram o pensamento na capital da hegemonia. O conselho governante assistiu com horror. Sua frota de fiscalização perfeita se rendeu sem disparar um tiro. Seu alto árbitro mais leal havia desertado. A transmissão foi vista por todos. Eles podiam sentir o controle da galáxia começando a diminuir. Eles imediatamente ordenaram que uma segunda frota atacasse a Terra. Desta vez, eles usariam uma força esmagadora. 50 navios, 100, custe o que custar. Mas já era tarde demais. Em 30 mundos diferentes, funcionários que secretamente sonhavam com a liberdade faziam agora chamadas. Os comandantes militares que durante anos se ressentiram da hegemonia reuniam-se em locais escondidos. Os cientistas que mantiveram em segredo as suas melhores ideias estavam a partilhá-las entre si. A frota do farol fez mais do que revelar a força oculta da humanidade. Isso revelou uma nova possibilidade.
mostrou que a galáxia não precisava permanecer como estava. A mudança era possível. A resistência era possível. A esperança era possível. O capitão Vance observou a frota do consórcio se abaixar e cair para levantar o peso dos ombros. Foi para isso que eles trabalharam. Foi com isso que seu avô sonhou. Não uma vitória militar, mas moral. O capitão-tenente Park disse: "O navio do alto árbitro está solicitando para atracar conosco. Conceda permissão e prepare uma sala de conferências. Temos muito o que conversar." Voren deixou seu navio e atravessou a ponte de ancoragem em direção à Resolução Silenciosa. Oficiais humanos observaram-no passar. Eles não olharam para ele com ódio. Eles olharam para ele com algo que ele não reconheceu a princípio. Respeito. O capitão Vance o encontrou na porta. Ela estendeu a mão no gesto humano de saudação. "Alto árbitro", ela disse, "bem-vindo a bordo. Acho que este é o começo de algo novo." Cat Voren pegou a mão dela. Parecia estranho, quente, pequeno e frágil. Mas o aperto foi firme. "Espero que sim", disse ele, "porque não há como voltar atrás agora. A hegemonia nunca perdoará o que fiz. Então é bom que você não esteja mais sozinho." Vance o deixou seguir pelo corredor. "Temos muito planejamento para fazer. A hegemonia não abrirá mão dos olhos. Eles enviarão mais navios. Eles tentarão nos esmagar. Eu conheço suas táticas. Eu conheço suas fraquezas. Posso ajudar." Vance assentiu. "É exatamente com isso que estamos contando." A velha galáxia foi construída com base no medo e no controle. Vamos construir algo diferente. E vamos precisar de todos que estejam dispostos a ajudar. Atrás deles, as estrelas continuavam a sua dança eterna. Mas algo mudou. O equilíbrio de poder que se manteve durante séculos estava começando a se desintegrar. Uma nova era estava nascendo. E pela primeira vez em 400 anos, Quetiron sentiu que algo que havia esquecido que existia. Ter esperança. 3 meses se passaram desde o confronto perto de Netuno. A galáxia mudou mais nesses 90 dias do que nos 4 séculos anteriores. O consórcio foi arrebatamento. 12 espécies solicitaram formalmente proteção da Aliança da Nova Terra. Outros 30 estavam em negociações secretas. Toda semana, outro mundo anunciava que não prestaria mais homenagem à hegemonia. Toda semana, outra frota recusava-se a seguir as ordens dos antigos mestres. A hegemonia tentou detê-lo. Eles enviaram sua segunda frota para a Terra. 50 navios de guerra pretendiam esmagar a rebelião antes que ela se espalhasse. Mas eles descobriram algo terrível. A humanidade não estava sozinha. Mais espécies que foram conquistadas durante gerações vinham se preparando em segredo, inspiradas pelo que viam os humanos fazerem. Cachês de armas ocultos foram revelados. Exércitos subterrâneos emergiram das sombras. Navios que estavam disfarçados de carga. Os navios mostraram sua verdadeira natureza. A segunda frota da hegemonia foi enfrentada por uma força combinada de navios humanos e aliados. A batalha durou 3 horas. A hegemonia perdeu e agora tudo era diferente. A capitã Elara Vance estava na ponte da Resolução Silenciosa. Observando uma formação de navios passar, embarcações humanas voaram ao lado de cruzadores Etari, destroyers valorianos e navios de uma dúzia de outras espécies. A visão ainda a surpreendeu. "Capitão", disse o tenente Park. "Estamos recebendo uma transmissão do almirante Shen. Ele quer falar com você em particular." Vance assentiu e caminhou até a sala de preparação. A tela em sua mesa iluminou-se com o rosto do almirante Shen. Ele parecia cansado, mas satisfeito. "Capitão Vance, queria agradecer-lhe pessoalmente por tudo que fez." O Conselho decidiu conceder-lhe a Medalha da Unidade Galáctica. É a maior honra que a nova aliança pode conceder. "Obrigado, almirante, mas estava apenas a fazer o meu trabalho." Shen sorriu. "Você fez mais do que isso. Você mostrou à galáxia o que a humanidade realmente representa, não a conquista, não a vingança, algo melhor.
Aprendi isso com você, Senhor, e com todos que vieram antes de nós. Conversaram um pouco sobre o progresso da aliança. Novas espécies se juntavam todos os dias. A hegemonia estava a recuar para os seus sistemas centrais, demasiado fracos para continuarem a projetar poder. A velha ordem estava desmoronando. Quando a ligação terminou, Vance voltou para a ponte. Quetorne estava esperando por ela. O antigo alto-árbitro agora servia como principal elo de ligação entre a humanidade e a coalizão de espécies livres. Ele provou ser valioso muitas vezes. O seu conhecimento das fraquezas do consórcio ajudou a aliança a evitar dezenas de armadilhas. Mas mais do que isso, ele se tornou um símbolo, um alto-árbitro que escolheu a liberdade em vez da lealdade, um guerreiro que depôs as armas quando poderia ter lutado. Sua história foi contada em 100 mundos. Capitão, ele disse, tenho boas notícias. Minha filha chegou em segurança à Terra esta manhã. Ela está matriculada em uma de suas escolas. Ela me mandou uma mensagem dizendo que já fez amigos. Vance sorriu. Isso é maravilhoso, Quetorne. Ela estará segura lá. Ela estará livre lá. Isso é o que importa. Ele fez uma pausa. Capitão, posso perguntar-lhe uma coisa? Claro, quando você revelou a frota do farol, você poderia ter nos destruído completamente. Suas naves foram posicionadas para um ataque total. Estudei os planos de batalha. Você poderia ter eliminado toda a estrutura de comando do consórcio com um único ataque. Por que você não? Vance pensou sobre a questão. Tinham-lhe perguntado isso muitas vezes nos últimos 3 meses, por jornalistas, por diplomatas, por cidadãos curiosos de uma centena de mundos. Mas Quetorne merecia uma resposta real. Por que não somos assim? Ela disse. Construímos esses navios por medo. Cada ser humano vivo sabia o que o consórcio fazia com as espécies fracas. Estávamos com medo de acabar como os Velorianos ou os Quetes. Então nos preparamos. Construímos armas e navios e treinamos soldados durante 60 anos. Ela olhava para as estrelas, mas sempre esperávamos nunca ter que usá-las para destruição. O poder não tem a ver com o que você pode fazer. É sobre o que você escolhe fazer. Poderíamos ter escolhido a vingança. Poderíamos ter nos tornado os novos mestres da galáxia e governado através do medo, assim como a hegemonia só. Por que você não? Por que então teríamos sido como eles? E tudo o que sacrificamos não significaria nada. Ela se virou para encará-lo. Optamos por oferecer a mão em vez do punho. Optamos por construir algo novo em vez de destruir algo antigo. E veja o que aconteceu. Ela apontou para a janela de observação onde naves humanas e alienígenas voavam juntas em perfeita formação. Não somos conquistadores, Cat. Somos jardineiros. Plantamos sementes de esperança e as vemos crescer. Foi isso que a humanidade decidiu ser. Foi com isso que nossos ancestrais sonharam quando começaram a construir a frota do farol. Quetiron assentiu lentamente. Acho que entendo. Durante 400 anos, o meu povo acreditou que poder significava dominação. Nunca imaginamos que poderia significar outra coisa. Nem a maior parte da galáxia. É por isso que tivemos que mostrar a eles. Uma mensagem veio através do sistema de comunicação. O Conselho da Aliança Terrestre estava prestes a fazer uma transmissão galáctica. Vance e Quetiron foram até a tela principal para assistir. O almirante Shen apareceu. Ao lado de representantes de 30 espécies diferentes, atrás deles havia uma faixa mostrando o símbolo da nova aliança, um farol iluminando a escuridão. Cidadãos da galáxia, começou Shen. Durante séculos, o consórcio governou através do medo. Disseram-lhe que os fortes devem dominar os fracos. Eles lhe disseram que a resistência era inútil. Eles lhe disseram que esta era a ordem natural das coisas. Ele fez uma pausa. Eles estavam errados. Hoje, a Aliança da Terra é a prova de que outro caminho é possível. Não somos senhores e escravos. Somos parceiros. Nós protegemos uns aos outros. Ajudamos uns aos outros a crescer.
Acreditamos que todas as espécies têm o direito de ser livres. Os representantes atrás dele assentiram. Alguns deles estavam chorando. Alguns estavam sorrindo. Todos eles pareciam orgulhosos. O antigo consórcio foi construído sob controle. Shen continuou. A Aliança da Terra baseia-se num princípio diferente. Força significa proteger aqueles que não conseguem se proteger. Não queremos governar a galáxia. Queremos libertá-lo. A transmissão terminou. Em milhares de mundos, seres que viveram com medo durante gerações olharam para as suas telas e sentiram algo novo agitando seus corações. Na ponte da resolução silenciosa, o capitão Vance observava as estrelas em silêncio. Cat Voren estava ao lado dela. Você acha que isso vai durar? Ele perguntou. Essa nova ordem que você criou, eu não sei. Vance admitiu. Nada dura para sempre. Mas plantamos algo hoje. Uma ideia. Uma possibilidade. Mesmo que um dia a aliança caia, essa ideia sobreviverá. As pessoas vão se lembrar que houve um tempo em que os fortes protegiam os fracos em vez de esmagá-los, e tentarão novamente. Exatamente. É disso que sempre tratou a frota do Farol. Não apenas navios e armas. Tratava-se de mostrar a galáxia de uma maneira diferente. Uma luz na escuridão. Cat Voren observou a formação de navios fora da janela de observação. Passei toda a minha vida fazendo cumprir a velha ordem. Nunca imaginei que viveria para vê-lo cair. Nem nós. Mas aqui estamos. Uma nova mensagem chegou. Mais espécies queriam aderir à aliança. Mais mundos queriam proteção. Mais pessoas queriam ser livres. O trabalho estava apenas começando. Haveria desafios pela frente. A hegemonia foi ferida, mas não morta. Antigos ódios levariam tempo para serem curados. Construir algo novo sempre foi mais difícil do que destruir algo antigo. Mas pela primeira vez em séculos, a galáxia teve esperança. A humanidade recebeu um ultimato. Envie ou morra. Eles responderam com algo que a galáxia nunca esperava. Eles responderam com misericórdia. E descobriu-se que a misericórdia era a arma mais poderosa de todas. A capitã Vance sentou-se em sua cadeira de comando e olhou para as estrelas. Em algum lugar lá fora, novas espécies estavam aprendendo que não precisavam mais ter medo. Novas alianças estavam sendo formadas. Novos sonhos estavam sendo sonhados. A frota do Farol vigiava na escuridão. Não como conquistadores. Não como governantes. Não como guardiões. E pela primeira vez em muito tempo, a galáxia olhou para o futuro Uri com esperança em vez de medo. A velha ordem estava morta. Algo melhor tomou o seu lugar. E tudo começou com uma única escolha. A escolha de oferecer paz. Quando a guerra teria sido mais fácil. Esse foi o presente da humanidade para as estrelas e foi o seu legado. Essa era a luz na escuridão que nunca se apagaria. 3 meses se passaram desde o confronto perto de Netuno. A galáxia mudou mais nesses 90 dias do que nos 4 séculos anteriores. O consórcio estava se desintegrando. 12 espécies solicitaram formalmente proteção da Aliança da Nova Terra. Outros 30 estavam em negociações secretas. Toda semana, outro mundo anunciava que não prestaria mais homenagem à hegemonia. Toda semana, outra frota recusava-se a seguir as ordens dos antigos mestres. A hegemonia tentou detê-lo. Eles enviaram sua segunda frota para a Terra. 50 navios de guerra pretendiam esmagar a rebelião antes que ela se espalhasse. Mas eles descobriram algo terrível. A humanidade não estava sozinha. Quaisquer outras espécies pontuais que foram conquistadas durante gerações foram preparadas em segredo, inspiradas pelo que viram os humanos fazer. Cachês de armas ocultos foram revelados. Exércitos subterrâneos emergiram das sombras. Navios que estavam disfarçados de carga. Os navios mostraram sua verdadeira natureza. A segunda frota da hegemonia foi enfrentada por uma força combinada de navios humanos e aliados. A batalha durou 3 horas. A hegemonia perdeu e agora tudo era diferente.
A capitã Elara Vance estava na ponte da Resolução silenciosa. Observando uma formação de navios passar, embarcações humanas voaram ao lado de cruzadores Etari, destroyers valorianos e navios de uma dúzia de outras espécies. A visão ainda a surpreendeu. Capitão, disse o tenente Park. Estamos recebendo uma transmissão do almirante Shen. Ele quer falar com você em particular. Vance assentiu e caminhou até a sala de preparação. A tela em sua mesa iluminou-se com o rosto do almirante Shen. Ele parecia cansado, mas satisfeito. Capitão Vance, queria agradecer-lhe pessoalmente por tudo o que fez. O Conselho decidiu conceder-lhe a Medalha da Unidade Galáctica. É a maior honra que a nova aliança pode conceder. Obrigado, almirante. Mas eu estava apenas fazendo meu trabalho. Shen sorriu. Você fez mais do que isso. Você mostrou à galáxia o que a humanidade realmente representa. Não conquista. Não vingança. Algo melhor. Aprendi isso com você, Senhor, e com todos que vieram antes de nós. Eles conversaram um pouco sobre o progresso da aliança. Novas espécies se juntavam todos os dias. A hegemonia estava a recuar para os seus sistemas centrais. Muito fraco para projetar mais poder. A velha ordem estava desmoronando. Quando a ligação terminou, Vance voltou para a ponte. Catarina estava esperando por ela. O antigo alto-árbitro agora servia como principal elo de ligação entre a humanidade e a coalizão de espécies livres. Ele provou ser valioso muitas vezes. Seu conhecimento das fraquezas do consórcio ajudou a aliança a evitar dezenas de armadilhas. Mas mais do que isso, ele se tornou um símbolo, um alto-árbitro que escolheu a liberdade em vez da lealdade, um guerreiro que depôs as armas quando poderia ter lutado. Sua história foi contada em 100 mundos. Capitão, ele disse, tenho boas notícias. Minha filha chegou em segurança à Terra esta manhã. Ela está matriculada em uma de suas escolas. Ela me mandou uma mensagem dizendo que já fez amigos. Vance sorriu. Isso é maravilhoso, Catarina. Ela estará segura lá. Ela estará livre lá. Isso é o que importa. Ele fez uma pausa. Capitão, posso perguntar-lhe uma coisa? Claro. Quando você revelou a frota do farol, poderia ter nos destruído completamente. Suas naves foram posicionadas para um ataque total. Estudei os planos de batalha. Você poderia ter eliminado toda a estrutura de comando do consórcio com um único ataque. Por que você não fez isso? Vance pensou sobre a questão. Tinham lhe perguntado isso muitas vezes nos últimos 3 meses, por jornalistas, por diplomatas, por cidadãos curiosos de uma centena de mundos. Mas Cat Voren merecia uma resposta real. Por que não somos assim? Ela disse. Nós construímos aqueles navios por medo. Cada ser humano vivo sabia o que o consórcio fazia com as espécies fracas. Estávamos com medo de acabar como os Velorianos ou os Ketes. Então nos preparamos. Construímos armas e navios e treinamos soldados durante 60 anos. Ela olhava para as estrelas, mas sempre esperávamos nunca ter que usá-las para destruição. O poder não tem a ver com o que você pode fazer. É sobre o que você escolhe fazer. Poderíamos ter escolhido a vingança. Poderíamos ter nos tornado os novos senhores da galáxia e governado através do medo, assim como a hegemonia. Por que você não fez isso? Por que então seríamos exatamente como eles? E tudo que sacrificamos não significaria nada. Ela se virou para encará-lo. Optamos por oferecer a mão em vez do punho. Optamos por construir algo novo em vez de destruir algo antigo. E veja o que aconteceu. Ela apontou para a janela de observação onde naves humanas e alienígenas voavam juntas em perfeita formação. Não somos conquistadores, Cat. Somos jardineiros. Plantamos sementes de esperança e as vemos crescer. Foi isso que a humanidade decidiu ser. Foi com isso que nossos ancestrais sonharam quando começaram a construir a frota do farol. Quetiron assentiu lentamente. Acho que entendo. Durante 400 anos, o meu povo acreditou que poder significava dominação.
Nunca imaginamos que poderia significar outra coisa. Nem a maior parte da galáxia. É por isso que tivemos que mostrar a eles. Uma mensagem veio através do sistema de comunicação. O Conselho da Aliança Terrestre estava prestes a fazer uma transmissão galáctica. Vance e Ketiron foram até a tela principal para assistir. O almirante Shen apareceu, ao lado de representantes de 30 espécies diferentes. Atrás deles havia uma bandeira mostrando o símbolo da nova aliança, um farol iluminando a escuridão. Cidadãos da galáxia, começou Shen. Durante séculos, o consórcio governou através do medo. Disseram-lhe que os fortes devem dominar os fracos. Eles lhe disseram que a resistência era inútil. Eles lhe disseram que esta era a ordem natural das coisas. Ele fez uma pausa. Eles estavam errados. Hoje, a Aliança da Terra é a prova de que outro caminho é possível. Não somos senhores e escravos. Somos parceiros. Nós protegemos uns aos outros. Ajudamos uns aos outros a crescer. Acreditamos que todas as espécies têm o direito de ser livres. Os representantes atrás dele assentiram. Alguns deles estavam chorando. Alguns estavam sorrindo. Todos eles pareciam orgulhosos. O antigo consórcio foi construído sob controle. Shen continuou. A Aliança da Terra baseia-se num princípio diferente. Força significa proteger aqueles que não conseguem se proteger. Não queremos governar a galáxia. Queremos libertá-lo. A transmissão terminou. Em milhares de mundos, seres que viveram com medo durante gerações olharam para as suas telas e sentiram algo novo agitando seus corações. Na ponte da resolução silenciosa, o Capitão Vance observava as estrelas em silêncio. Cat Voren estava ao lado dela. Você acha que isso vai durar? Ele perguntou. Este novo pedido que você criou. Não sei. Vance admitiu. Nada dura para sempre. Mas plantamos algo hoje. Uma ideia. Uma possibilidade. Mesmo que um dia a aliança caia, essa ideia sobreviverá. As pessoas vão se lembrar que houve um tempo em que os fortes protegiam os fracos em vez de esmagá-los. E eles tentarão novamente. Exatamente. É disso que sempre tratou a frota do farol. Não apenas navios e armas. Tratava-se de mostrar a galáxia de uma maneira diferente. Uma luz na escuridão. Cat Voren observou a formação de navios fora da janela de observação. Passei toda a minha vida fazendo cumprir a velha ordem. Nunca imaginei que viveria para vê-lo cair. Nem nós. Mas aqui estamos. Uma nova mensagem chegou. Mais espécies queriam aderir à aliança. Mais mundos queriam proteção. Mais pessoas queriam ser livres. O trabalho estava apenas começando. Haveria desafios pela frente. A hegemonia foi ferida, mas não morta. Antigos ódios levariam tempo para serem curados. Construir algo novo sempre foi mais difícil do que destruir algo antigo. Mas pela primeira vez em séculos, a galáxia teve esperança. A humanidade recebeu um ultimato. Envie ou morra. Eles responderam com algo que a Gala XY nunca esperei. Eles responderam com misericórdia. E descobriu-se que a misericórdia era a arma mais poderosa de todas. A Capitã Vance sentou-se em sua cadeira de comando e olhou para as estrelas. Em algum lugar lá fora, novas espécies estavam aprendendo que não precisavam mais ter medo. Novas alianças estavam sendo formadas. Novos sonhos estavam sendo sonhados. A frota do farol vigiava na escuridão. Não como conquistadores. Não como governantes. Não como guardiões. E pela primeira vez em muito tempo, a galáxia olhou para o futuro com esperança em vez de medo. A velha ordem estava morta. Algo melhor tomou o seu lugar. E tudo começou com uma única escolha. A escolha de oferecer paz. Quando a guerra teria sido mais fácil. Esse foi o presente da humanidade para as estrelas e foi o seu legado. Essa era a luz na escuridão que nunca se apagaria.